A nossa clínica tem mais de 60 anos. Eu toquei há mais de 40 anos. Meu pai era dentista, eu fui o filho mais velho, eu sou dentista, eu tenho um irmão dentista, eu tenho primos dentistas, nós temos vários dentistas na família, né? Mas o que a gente sempre lembra é o seguinte: quando meu pai começou, meu pai fazia de tudo. Meu pai fazia prótese, meu pai fazia cirurgia, meu pai fazia restaurações, meu pai fazia tudo. Era uma outra odontologia. Hoje em dia, a gente já não acredita, eu não acredito mais nessa odontologia. Porque mudou a odontologia, mudou a quantidade de coisas que a gente sabe ou que teria que saber. Então, eu não acredito mais numa clínica, num consultório de um único dentista que faça tudo. Você tem uma equipe com vários especialistas, cada especialista na sua área e, logicamente, todos eles trabalhando em conjunto. É isso que a gente acredita. Então, nós temos uma baita especialista de canal, uma especialista de prótese e assim por diante. O homem sozinho o homem sozinho vai até mais rápido, mas o homem em conjunto vai mais longe. E é isso aí. Eu ainda lembro de mim e do meu pai aqui no consultório, não nessa sala, que essa sala é nova, a gente reformou tudo, mas eu ainda lembro de mim e do meu pai aqui discutindo os casos de pacientes, como hoje eu discuto casos com um monte de colegas nossos, né? E aí a gente falava por quanto tempo a gente ia estar aqui. E eu e meu pai tínhamos um acordo, né? Que a gente ia largar, a gente ia se aposentar juntos. Eu e meu pai íamos se aposentar juntos, e por isso que eu guardo o diploma do meu pai na parede, que é um acordo que eu tenho com meu pai. Quando eu tirar o meu diploma, eu também tiro o diploma do meu pai da parede e a gente acaba se aposentando junto. Muita coisa mudou nesse tempo. Do que eu aprendi na faculdade, eu não faço mais nada. Mudou tudo. Até o nome dos dentes mudaram. Antigamente você falava primeiro molar, segundo molar, incisivo central, incisivo lateral, quando você falava com os colegas. Hoje em dia não existe mais os nomes dos dentes. Hoje em dia cada dente tem um número, é muito mais rápido, muito mais prático, mas provavelmente menos romântico. É isso aí. É engraçado porque a clínica mesmo está na segunda geração, mas nós atendemos pacientes já na terceira, quarta geração. Tem pacientes que eu atendi o avô, atendi o pai e estou atendendo o neto. E alguns deles até o bisneto. É engraçado que às vezes chega um cara aqui de terno e gravata e fala: "Oi, tio Sérgio, tudo bem?" Tio é engraçado, o cara é mais alto e mais forte do que eu, provavelmente muito mais bonito do que eu. Mudou tudo, a clínica tem que ser completa, tem que ter as várias especialidades. Então, além de termos especialista de endodontia, que é o canal, de prótese, hoje em dia a estética, tanto a estética dentária quanto a estética facial tem uma parte importante na nossa clínica, mas continuamos fazendo as cirurgias tanto no consultório quanto em nível hospitalar. Quer dizer, alguns casos mais complicados, alguns casos mais complexos, alguns pacientes que têm sintomas, alguns pacientes que biologicamente são mais difíceis, têm patologias de base, têm problemas de sangramento, têm problemas de medicação, têm problemas cardíacos. Alguns desses pacientes acabam nos levando em ambiente hospitalar e, logicamente, nós também vamos. Aqui na clínica, depois de muitos anos, você tem milhares, centenas de histórias para contar, mas algumas marcam mais a gente e mudam a gente. Eu lembro até hoje de um paciente que a gente teve que dar um diagnóstico de câncer de boca, e o paciente ele falou que, olha, agora que o senhor já me deu o diagnóstico, eu vou para minha terra, eu sou italiano, eu vou para minha terra e eu pretendo terminar meus dias lá. E ele foi embora. Uma hora, algumas horas depois, ligou uma filha dele e perguntou o que o pai tinha, e eu, erroneamente vendo agora, eu falei, contei para ela que o pai dela, que já era um senhor, o pai dela tinha câncer. Não deu, no final do dia ele teve aqui no consultório, colocou o dedo na minha cara e falou: que direito eu tinha de falar da saúde dele para a filha dele? E que na cabeça dele ele queria ir na Itália e que os filhos lembrassem dele de uma maneira diferente. Então, essa foi uma mudança. E ele tinha toda a razão. E ele tinha toda a razão. Eu não tinha direito nenhum de falar da saúde dele para a filha dele. Então, hoje em dia, aqui na clínica, quando a gente dá diagnósticos mais difíceis, e acontece, a gente dá diagnósticos mais difíceis, a gente tem o seguinte padrão. Quando o paciente vem com acompanhante, implicitamente ele está me dando o direito de falar o que ele tem para o acompanhante. Quando o paciente vem sozinho,
eu não tenho mais esse direito, e quando algum familiar, e acontece, quando algum familiar do paciente telefona para mim, eu peço para falar diretamente com o paciente. Isso faz a gente repensar de como a gente quer ser lembrado pelas próximas gerações, que a gente quer ser lembrado bonito, direitinho, inteligente, digno, né? Tudo é digno, mas às vezes a gente quer ser lembrado de uma maneira diferente, e como nós, profissionais da saúde, temos um compromisso moral de respeitar o paciente e fazer ele ser lembrado como ele quer e não como a gente achar que é necessário. A gente está sempre aprendendo, é isso aí. Agora que você já conhece a gente, você pode acompanhar a gente no YouTube, no LinkedIn ou no Instagram. A gente espera trazer sempre coisas legais, coisas bacanas, coisas atualizadas e principalmente mostrar que é gente tratando gente.